Olá! No vídeo de hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai estudar um pouco sobre tabelas, tá? Este assunto, ele faz parte da matéria chamada estatística, que é aquela onde a gente analisa dados do nosso cotidiano. Por exemplo, se estamos fazendo uma pesquisa em vários mercados para saber em quais as coisas estão mais baratas, esses dados, tá? Eles podem ser escritos, ou seja, um texto corrido, ou podemos colocar em gráficos ou tabelas, tá? Então, as tabelas, elas estão presentes aí no nosso dia a dia. Por exemplo, o boletim da escola é um exemplo de tabela, tá? Os rótulos que vêm em várias coisas é um exemplo de tabela. No seu caderno, que tem aqui o horário das aulas, também é um exemplo de tabela. Então, elas estão presentes aí no nosso cotidiano. Então, é importante a gente saber fazer a interpretação dessas tabelas. Então, os dados, eles vão estar dispostos em uma tabela em linhas e colunas, ok? Essa aqui, ó, a gente chama de coluna, tá? E essas partes aqui a gente chama de linhas. Por que é importante saber disso? Porque, por exemplo, em determinada questão fala assim, observe a linha da segunda coluna. Então, para a gente saber localizar essa informação, precisamos saber que colunas é assim e linhas assim, tá? E os dados nessa tabela, eles vão estar distribuídos em célula, tá? Que é cada quadradinho desse. Ok? Então, essa é a estrutura de uma tabela. Tem colunas, tem linhas e tem a célula, que é onde estão distribuídos os dados. Desta forma, podemos ter tabelas simples ou tabelas de dupla entrada. E o que é isso? Tabelas simples geralmente trazem duas colunas, ok? Essa aqui é um exemplo de tabela simples, então é bem fácil a gente fazer a interpretação dessas tabelas simples, porque elas trazem poucas informações. Então, como eu disse, as tabelas elas servem para resumir, tá? Então, ao invés de você fazer um texto das crianças que foram pesquisadas, Aline gosta de maçã, Roberto de manga. Então, para não ficar aquele texto enorme, distribuímos em tabelas, assim fica mais fácil, resumido, e fica mais fácil de encontrar as informações que precisamos. Imagina, isso aqui está em um texto enorme, então ia dar mais trabalho ainda para a gente identificar as informações. Aqui eu tenho um exemplo de tabela de dupla entrada, tá? Que é aquelas tabelas que trazem mais informações, elas têm mais de duas colunas, tá? Essa daqui, por exemplo, ó, tem 4 colunas e ela vai trazer mais informações. Então, por isso que é importante a gente fazer, interpretar e prestar bastante atenção, ok? Por exemplo, se aqui eu perguntasse quantas encomendas de salgados foram vendidas na sexta-feira, então olha só, eu tinha que prestar atenção qual é o lado dos salgados e dos doces. Então, eu ia vir dos salgados e sexta-feira, 424, não é isso? Por exemplo, se eu perguntasse também quantas encomendas foram feitas na segunda-feira de doces e salgados. Aqui, doces e salgados. Para eu saber isso aqui, como era que eu ia fazer? Eu ia somar essas duas, certo? E aqui eu teria o resultado total da minha encomenda aqui, ó, 234, tá? Como também se eu perguntasse das outras, você ia fazer de cada um, 750 mais 242, e eu colocar aqui o total de tudinho. E se eu perguntasse o total de todos os dias, o que você ia fazer? Simplesmente ia somar aqui, tá? Todos os resultados para poder saber. Então, é isso. Não tem nada demais em relação às tabelas. É apenas interpretação, é apenas localizar os dados
tá? De maneira certa e assim resolver o que está pedindo, ok? Então, essa foi nossa aula e até a próxima aula.